Este é o Brasil, a 12ª maior economia do mundo em 2020, um país de dimensões continentais, rico em recursos naturais desejados em todo o mundo e com a densidade populacional dentro dos padrões internacionais. Com tudo isso, o que poderia dar errado? Ao que tudo indica, o Brasil entrará em recessão em 2022, mas os problemas que enfrentamos hoje começaram muito antes, desde a ditadura militar que ocorreu entre 1964 e 1985. Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim e creio que a todos os membros desse Conselho enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Entre 1965 e 1973, o Brasil crescia a incríveis 11% ao ano, em média, impulsionado pela base industrial feita por governos anteriores e crédito barato ofertado pelos Estados Unidos no período. Em 1974, entretanto, com o aumento do barril de petróleo em 400%, decorrente da crise do petróleo, que o chamado milagre econômico brasileiro acabou, e que resultou em 1985 no fim da ditadura, em meio ao que foi chamado de hiperinflação. Isso porque, com a economia retraída e uma dívida impagável emitida pelo governo na ditadura, a moeda do país perdeu seu valor e os preços subiam diariamente. Foi nesse contexto que ocorreu a redemocratização do país, não de uma vontade única por liberdade, mas também, como é comum ser, de uma insatisfação econômica. E é muito importante compreender essa questão, pois embora o país tenha sido redemocratizado e a Constituição de 1988 trouxesse a estabilidade que o país precisava e desejava, foi apenas em 1994, após o impeachment de Fernando Collor, que o então vice-presidente Itamar Franco lançou o chamado Plano Real, com o objetivo de conter a hiperinflação que sucessivos governos pós-democratização falharam em controlar. Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas Chenil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Conjunto 3 em 1 National 7070 com caixas de 1.350.000 por 1.249 mil à vista. TV em cores Philips 6000, tela de 51 centímetros, seletor de canais Seletronic, garantia Philips de 1 ano, na Arapuã em 4 pagamentos de 490 mil mensais. Com o sucesso do Plano Real, continuamos com um ciclo de controle dos gastos públicos e privatizações estratégicas, fazendo nossa dívida, que correspondia a 77% do PIB em 1993, cair para 43% do PIB em 1997. Mas isso durou pouco e em 1998, com a reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso e o seu aumento nos juros do Tesouro, a chamada taxa Selic, para manter a estabilidade da moeda perante o crescimento do país, que a dívida voltou a crescer brutalmente. Isso durou até 2003, quando o país viveu o chamado boom das commodities. E o então presidente Lula aproveitou a pressão de exportações que diversas nações em desenvolvimento sofriam dos países ricos por matéria-prima para controlar a dívida externa, enquanto ao mesmo tempo criava programas de distribuição de renda e aumentava o salário real. Uma situação perfeita que o levou a ter em seus 2 mandatos mais de 70% de aprovação popular. Um ótimo cenário, correto? Infelizmente, errado. Isso porque, embora o país estivesse crescendo em renda, graças a políticas compensatórias e uma aparente estabilidade política, passamos pela maior desindustrialização da nossa história nesse período e evoluímos muito pouco em infraestrutura e diversificação. O Brasil caía assim no que é chamado de armadilha da renda média. Ainda no primeiro governo da então presidente Dilma Rousseff, que tentou seguir a fórmula de seu antecessor, mas sem a pressão por commodities dos países ricos,
que se reorganizaram após a crise de 2008. O barril de petróleo disparou, a pressão inflacionária aumentou e a balança comercial do país regrediu. E sem a diversificação de setores, ainda concentrado em agricultura e exportação de commodities, o país ficou sem saída, explodindo em uma crise que veio junto de um escândalo de corrupção em nossa maior empresa estatal, a Petrobras. A Operação Lava Jato da Polícia Federal prendeu o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, acusado de comandar um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. Após acordo de delação premiada, o ex-diretor acusou pelo menos 25 políticos ligados ao PT, PMDB, PP e até a partidos de oposição, como o PSDB, além de donos e diretores de empreiteiras. Alguns estão presos, outros soltos, mas a imagem da principal empresa do país continua abalada. A insatisfação com a economia da população trouxe de volta a conhecida instabilidade política do país, em evidência pelos escândalos de corrupção na Petrobras. E a nossa mão de obra, devido à expansão de crédito e renda oferecida em governos anteriores, mas sem nenhum planejamento adequado em educação, produtividade e previsibilidade jurídica e tributária, as chamadas reformas, se tornou pouco competitiva no cenário internacional, afastando investidores. Aliado a isso, em nosso governo atual temos o ápice da instabilidade política, com o chefe de Estado fazendo declarações pouco quistas internacionalmente e em cabo de guerra com os estados e municípios, também afastando investidores de um país que aparentemente não sabe onde quer chegar. Com tudo isso, o Brasil hoje tem um PIB menor do que o que tivemos em 2009, ou seja, regredimos 13 anos para o passado. E sem um investimento adequado em educação, simplificação tributária, melhoria na infraestrutura do país e estabilidade política, dificilmente sairemos desse voo de galinha que, verdade seja dita, ocorreu em muito pela fome internacional por commodities, um momento de sorte. Se vocês curtiram o conteúdo e gostaram do canal, comenta aí embaixo qual país gostariam que eu abordasse no próximo vídeo. Curte o vídeo aí e segue o canal. Até mais!